Olá pessoas, Professor Francisco com vocês e a gente voltar a estudar o movimento. Até o momento, quando falamos sobre movimento, eu falei em movimentos que poderiam ocorrer, por exemplo, na horizontal, em uma só dimensão. Seria, por exemplo, a passagem de um carro, uma pessoa caminhando, movimento esse que poderia ter a velocidade constante ou não. Se não tiver a velocidade constante, a gente chama ele de movimento uniformemente variado, que é um movimento do tipo acelerado, não é mesmo? Entretanto, e se o movimento agora acontecer na vertical? Por exemplo, se eu resolver abandonar essa caneta de uma certa altura, como é que eu posso estudar o movimento de queda de um objeto, então, que caia sem influência, veja, da resistência do ar? É exatamente isso que a gente vai tentar investigar na aula de hoje. Olha aí na tela! Muito bem, nossa ideia então é falarmos de movimento vertical no vácuo. Só para a gente deixar claro, essa palavra vácuo, ela está sendo usada aqui simplesmente para que no movimento que for acontecer, a resistência do ar não vai participar, tá? É como se nós não tivéssemos ar nenhum quando a gente fosse fazer esse tipo de movimento, tá? Esse movimento tem um sinônimo, ele é chamado também de queda livre, no sentido de que o movimento acontece única e exclusivamente sob influência da atração gravitacional. Volta para mim! Você está careca de saber que a Terra, ela acaba influenciando os corpos próximos a ela, de forma que aparece sob esses mesmos corpos uma força de atração. Essa força está direcionada para o centro do nosso planeta, não é mesmo? E essa força gravitacional, que a gente chama daqui para frente, né? Força da gravidade, é uma força invisível, é uma força de campo. Até porque não é a Terra que vem com a mão dela, pega um corpo e faz com que ele se precipite. Não, na verdade é um campo gravitacional, não é? Que acaba fazendo com que uma força atue nos corpos de forma a direcioná-los para o centro da Terra, tá bom? Então, nesse caso, o movimento de queda livre vai levar em consideração apenas essa força. Dá uma olhada aí. Muito bem. Então, significa o seguinte: não depende do movimento inicial dos objetos. Veja, deixado cair do repouso, atirado para baixo ou mesmo atirado para cima. Esse tipo aí de movimento é o movimento de queda livre, tá bom? Então a gente vai estudar esses três casos. Quando eu simplesmente largo o objeto e deixo ele cair, quando eu arremesso para baixo ou quando eu arremesso para cima. Do ponto de vista histórico, Aristóteles tentou explicar a queda dos corpos, né, usando um pouco da filosofia que ele possuía na época, uma espécie de lei de afinidade que existia. Entretanto, quem de fato acabou por estudar profundamente do ponto de vista científico o movimento da queda dos corpos foi esse senhor aqui, ó, distinto, chamado Galileu Galilei, tá? Isso lá pelos idos dos anos 1600 e bolinha, foi quando ele pôde fazer esse estudo. Uma das experiências que Galileu Galilei fez ficou realmente assim muito marcada na história. Ele subiu na Torre de Pisa, na Itália, aliás, Galileu era italiano, e arremessava ao mesmo tempo corpos de massas diferentes, tá? Então ele pegava, por exemplo, uma bola de boliche e pegava também uma bola de gude e soltava as duas. Ele percebeu que quando ele fazia essa experiência, todos esses corpos chegavam ao solo exatamente no mesmo momento. Opa, como assim, professor? Olha o que eu estou te contando. Eu estou te dizendo que a queda dos corpos em queda livre independe da massa do corpo. Isso Galileu quem deduziu. Pode ser um elefante,
ou pode ser uma formiguinha. Se eu soltá-los da mesma posição, eles atingirão o chão na mesma hora, tá? Obviamente eu estou falando no caso da queda livre, ou seja, eu estou eliminando a resistência do ar. Se não tiver resistência do ar, a única força que toma conta é a da gravidade. E ela vai fazer com que a aceleração da gravidade, ela atue sobre qualquer corpo, tá? Olha aqui na tela que eu vou te mostrar uma outra foto. Nesse caso aqui, já se fez esse tipo de experiência, tá? Num tubo de vácuo, ou seja, tirando todo o ar. Olha o que se fez, por exemplo. Nesse caso aqui, você tem uma bola de tênis e um papel amassado, né? Do lado esquerdo a bola de tênis, do lado direito de quem está olhando para a tela, você tem um papel amassado. Por óbvio, a massa da bola de tênis ela é muito maior do que a massa do papel amassado. O que se vê é que os dois vão querer chegar no solo exatamente no mesmo tempo. Galileu, portanto, com seus estudos, acabou refutando a hipótese filosófica aristotélica naquela época, tá? Aí você pergunta, professor, com qual aceleração, qualquer corpo sob a influência da gravidade deve, então, por exemplo, cair, não é? Então, a aceleração ao nível do mar, tá? Se você estiver ali no mar, você deve enfrentar uma gravidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Vamos arredondar isso, vem comigo. Vamos arredondar essa gravidade, ao invés de 9,8, vamos colocar 10, só para poder fechar na nossa cabeça a conta, porque 9,8 é próximo de 10. O que significa dizer que a gravidade do nosso planeta é 10 metros por segundo ao quadrado? Quer dizer que a cada segundo, um corpo que cai, por exemplo, ele ganha uma velocidade de 10 metros por segundo. Como é que é, professor? Eu estou te dizendo que a cada segundo, um corpo que, por exemplo, cai sob influência da gravidade, ganha uma velocidade de 10 metros por segundo, que é 36 km por hora. Então, por exemplo, se eu solto aqui a minha caneta e eu marco com o tempo, passou 1 segundo, a minha caneta já está com 10 metros por segundo. Passou 2 segundos, a caneta está com 20 metros por segundo. Passou 3 segundos, a caneta está com 30 metros por segundo e por aí vai. Se for uma queda livre, cuidado, uma queda sem influência da resistência do ar, nesse caso, a aceleração ela vai ser de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é o que eu arredondei para 10, tá bom? Continuemos aqui. Nesse caso, então, a gravidade, ela costuma aumentar com a altitude, tá bem? Por isso que a gente coloca que esse valor é ao nível do mar. Professor, aumenta muito, quanto mais alto eu tiver, não é? Aumentar com a altitude, perdão. A gravidade, ela diminui, não é? Quando aumenta a altitude. Quanto mais alto, menor a gravidade. Diminui muito, professor? Não, é pouquíssimo, tá? Não diminui tanto assim, não. Mas vai diminuindo aí, lá pela sua terceira casa decimal, ele vai diminuindo à medida em que a altura é alterada, tá? 9,8 metros por segundo é o valor médio na superfície da Terra, tá? Perceba que como nós estamos lidando aqui com a aceleração da gravidade, esse também é um tipo de movimento uniformemente variado, exatamente porque ele tem aceleração. Como é um movimento uniformemente variado, vale a pena eu e vocês estabelecermos aqui alguns referenciais. Normalmente o referencial que utilizamos é o referencial cartesiano. Veja, a aceleração da gravidade, meus amigos, ela sempre está direcionada para o centro da Terra. No nosso referencial cartesiano, é como se ela estivesse ali para baixo. Significa dizer, deixa eu voltar lá, que ele acabou saindo da posição. Significa dizer que qualquer corpo, opa, saiu de novo, que coisa. Qualquer corpo, vamos lá, agora sim. Qualquer corpo que cai, tem aí, né, dentro da sua grandeza vetorial, né, dentro do nosso referencial,
tem uma velocidade negativa. A velocidade é negativa, a velocidade é positiva, né? Desculpe, eu vou reformular. Tem aí a velocidade negativa, porque no plano cartesiano, o eixo y para cima é que é o positivo, para baixo é o negativo, tá? Então, isso daqui é o referencial que a gente vai acabar adotando. Para baixo, ele vai ser negativo, para cima, positivo. Nesse caso, então, eu posso reformular aquelas equações que eu tinha, não é? Do movimento uniformemente variado e substituir pelo seguinte. Vamos lá, estou tendo alguns problemas técnicos aqui, deixa eu ver se ele dá uma parada. Pronto, talvez ele fixe aqui para mim. Aqui, nesse caso, aquela equação, que é a equação horária da velocidade, V igual a V0 mais AT, ela torna-se V igual a V0 mais ou menos GT, onde esse mais ou menos aqui está fazendo referência para mim e para vocês ao tipo de referencial que você está adotando. A outra, que era S igual a S0 mais V0t mais metade de AT ao quadrado, vai ficar H, porque agora a gente está mexendo com a altura, é a altura inicial, mais a velocidade inicial, mais ou menos, né, por causa do referencial, meio de GT ao quadrado. A equação de Torricelli, ela vai ficar V ao quadrado igual a V0 ao quadrado, mais ou menos 2 vezes a gravidade vezes a altura. Ou seja, se você já se lembrava daquelas equações que eram do movimento uniformemente variado, tá? As equações que eu tenho aqui agora são exatamente as mesmas. No lugar da aceleração, você simplesmente vai colocar o valor da gravidade, né? Que a gente vai adotar em torno de 9,8 metros por segundo ao quadrado, como nós vimos. Um último detalhe antes de nós finalizarmos. O meu último detalhe aqui é o seguinte: quando você tem, por exemplo, uma pessoa saltando de paraquedas, não é? Aquilo é uma queda livre, professor? Aquilo ali, as equações que eu tenho, elas vão responder para mim como é que vai ser o movimento dessas pessoas? Não vão, porque esse movimento aí, ó, da queda do paraquedista, ele não está em queda livre. Esse movimento que vocês estão vendo na telinha aí é um movimento com resistência do ar. Volta para mim. Nesse caso, como eu tenho aí a ação da resistência do ar, vai ter um momento em que o paraquedista está se precipitando, está caindo, ele para de acelerar, porque vai atuar sobre ele uma nova força, chamada de força de arrasto ou força de resistência do ar. Dependendo da posição do paraquedista, ele pode atingir ali no máximo, dependendo da posição, tá? 250, 260 quilômetros por hora, por conta da resistência do ar. E não passa disso, tá? Sobre a resistência do ar, mais de 300 é certeza que ele não cai. Entretanto, uma queda de 250, 260 km por hora, sem paraquedas, com certeza aí, né, estragaria o funeral. Realmente aí você teria um acidente muito feio se o paraquedas não abrisse. O paraquedas ele só funciona porque existe a resistência do ar. Caso contrário, ele continuaria acelerando indefinidamente se a resistência do ar não acontecesse, tá? Muito bem, senhoras e senhores, professor Francisco, então era esse o recado que eu ia te passar. Espero que você tenha entendido o lançamento vertical. Na próxima aula eu quero começar com vocês um novo estudo do movimento. Nós vamos falar sobre dinâmica. Eu vou ficar por aqui agradecendo por demais o seu carinho, a sua paciência e educação, sempre lembrando. Tamo junto, um abraço, até logo, tchau, tchau.